Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula 14. Agora vamos falar de eletrodinâmica, tá? Bom, a eletrodinâmica, como nós vamos ver, ela trata dos efeitos elétricos, né, de cargas em movimento. E dentro da eletrodinâmica vai ter um outro componente importante que é o resistor. Pode não parecer, mas nós já usamos ele frequentemente no chuveiro. Ele está constituído aí em todos os componentes eletrônicos, televisão, é, máquinas elétricas em geral, tá? Então são elementos muito importantes. E na eletrônica, né, os resistores cilíndricos, né, geralmente ele vem com os códigos de cores, tá? Tudo bem que isso daqui é mais para especialistas da área, mas é bem legal de ver que como os componentes são muito pequenos, não dá para você gravar nele, né, às vezes, o número do valor dele. Então, o que se usa comercialmente é um esquema de cores, onde cada cor vai te dar, então, o valor, né, correspondente daquela grandeza, da resistência do componente, tá bom? Então, é um negócio bem engenhoso e bem interessante. Fica aí como curiosidade, tá? Bom, mas então vamos estudar eletrodinâmica. Até agora nós vimos todo a questões eletrostática, que é quando você tem uma carga parada, quais são os efeitos elétricos que ela causa, né? Vimos força, campo, potencial. Agora nós vamos ver a eletrodinâmica. A eletrodinâmica ela vai se preocupar com os efeitos elétricos, tá? De cargas em movimento. Eu falo com os efeitos elétricos porque quando a carga está em movimento, ela gera alguns efeitos magnéticos também, mas isso a gente vai ver depois. Por hora, vamos só focar nos efeitos elétricos, tá? E aí, uma grandeza importantíssima para detalhar a eletrodinâmica é a corrente elétrica. A gente já ouviu falar também, né, em algum momento da nossa vida, aí na nossa casa, enfim. A corrente elétrica é definida assim como se eu quantificasse, né, se eu pegasse uma seção transversal do fio, né, imagine um fio, corto uma seção transversal dele, e aí eu vou quantificar quanto de carga elétrica que passa por unidade de tempo. Então eu começo a cronometrar e conto as cargas. Detalhe, estou contando aqui cargas, não estou contando partículas, tá? Não é quantos elétrons que passam naquele período de tempo, é quanto de carga elétrica, tá bom? Então a corrente elétrica, ela é uma grandeza escalar, né? Não tem coisas vetoriais e ela é definida então como a quantidade de carga por unidade de tempo, tá? Que atravessa uma seção transversal de um condutor. E aí, as unidades de medida, né, a carga elétrica ela vai estar em Coulomb, o tempo em segundo no sistema internacional, e quando você faz essa conta, então você tem a unidade de carga elétrica, que é o ampere. O ampere ela é em homenagem aqui a esse francês, André-Marie Ampère, que fez desenvolvimentos importantes relacionando a corrente elétrica com os efeitos magnéticos, mas a gente vai ouvir falar mais dele posteriormente. E o detalhe é que o ampere ele é uma unidade fundamental do sistema internacional, né? Não é a carga elétrica, mas é a corrente elétrica, que é uma unidade que a gente consegue medir diretamente, tá? Outro ponto importante aqui é que daqui em diante a gente vai começar cada vez mais a falar de circuitos elétricos. E nos circuitos elétricos, né, nós usamos fios de eletricidade, né? Isso aí é comum no nosso cotidiano. E eles são feitos geralmente de a base de cobre, né? Não é um cobre puro, mas é a base de material de cobre, os fios que a gente usa. E aí o que acontece? A gente já viu lá na ligação metálica que você tem a ligação metálica, né, onde você tem os caroços metálicos, lá o próton firmemente ligado no núcleo, e você tem aqueles mar de elétrons que estão livres para se mover. Então, onde eu quero chegar? É que a corrente elétrica de um condutor metálico, ele é dado pelo movimento de elétrons, cargas negativas, tá? Isso é diferente, por exemplo, se você tiver uma solução química, que é onde você tem íons positivos e negativos, aí tudo bem, cátions e ânions vão se mover com correntes elétricas de valores distintos. Mas num fio metálico você só tem movimento de elétrons. Então o que acontece? Esse movimento de elétrons ele é denotado como o sentido real da corrente. Então você pega lá é o sentido onde o elétron se moveria. Então, o elétron ele vai se mover do potencial mais negativo para o potencial positivo. Tá? Isso vai ficar mais claro quando a gente chegar em corrente elétrica, em circuitos elétricos. Mas, antigamente, você não sabia que a condição elétrica, e digo assim, século XIX para XVIII, você não sabia que a condução elétrica de metais era dada pelos elétrons. O elétron só foi descoberto no final aí do século XIX.
Então, padronizado, se adotou-se o sentido convencional. O sentido convencional é aquele onde você teria cargas positivas em movimento. Então, a corrente elétrica é denotada num circuito como saindo do potencial positivo e indo para o potencial negativo, como se fosse uma corrente positiva. Então, lembre-se, corrente convencional é como se fosse uma corrente positiva. Os prótons saem do potencial positivo e vai para o negativo. O sentido, mais o sentido real mesmo é os elétrons se movendo com o sentido do potencial negativo positivo, tá? Quando a gente voltar a falar de circuitos elétricos, eu vou voltar nessa questão que a gente vai relacionar com os polos, tá? Da bateria. Bom, outra coisa também é que, num circuitos elétricos, a corrente ela pode ser contínua. Nesse primeiro momento, a gente vai estudar bastante corrente contínua, né? Onde esse valor de corrente é um só, ele não varia com o tempo, né? O mais comum quando a gente usa em casa, né? Nos aparelhos eletrônicos. Mas você também tem a corrente alternada, que é quando essa corrente ela varia periodicamente no tempo. A corrente alternada ela é mais indicada, né, para você fazer transmissão de energia. Então, nos fios de alta tensão e tudo mais, você usa. E a corrente contínua ela é melhor para você usar em equipamentos de baixa escala, de baixa potência, né, como são os equipamentos que a gente usa em casa, tá bom? Então, aí, mas aqui também a gente vai voltar a falar disso quando a gente estiver falando de circuitos elétricos, tá? Por hora, nós vamos usar bastante, então, a definição de corrente. Bom, a corrente elétrica tem vários efeitos e muitos deles nós já sabemos, tá? É, seja da pior maneira possível, né? Então, vamos só relembrar alguns deles. Temos o efeito fisiológico, que é o choque elétrico, né? Então, quem aqui nunca pegou num fio desencapado ou numa tomada e levou um choque elétrico, esse choque ele pode depende muito da intensidade da corrente, né? Mas ele pode desde causar uma coceirinha, um vermelhidão ou até queimaduras, tá? De terceiro grau, tá? Que pode até ser fatais, tá? Então, choque elétrico é uma questão muito importante, tá? Que inclusive nós temos que tomar todo cuidado. Temos os efeitos térmicos, que é quando você tem o aquecimento. É, por exemplo, num chuveiro elétrico, né, você tem lá uma resistência e ela vai aquecer com a passagem de corrente elétrica. A gente vai estudar isso com mais aprofundadamente nas próximas aulas, mas você tem um efeito térmico que nós usamos, usufruímos disso, por exemplo, lâmpada incandescente, né? Então ela acende, ela aquece por meio da corrente elétrica. Temos um fator químico que é a oxirredução, então você ioniza um átomo, né, libera um elétron ali da camada de valência, e aí esse íon ele pode então se ligar a um outro elemento, né? Ou um elemento pode receber um elétron e ficar negativamente carregado. Então, a produção de cátions e ânions é um efeito químico, né, que envolve oxirredução e corrente elétrica. Temos os efeitos magnéticos, que uma carga em movimento gera um campo magnético, isso a gente vai estudar mais aprofundadamente no terceiro para o quarto bimestre, e temos os efeitos elétricos em si, que é quando você transfere energia. Então, a corrente elétrica, ela pode transferir energia também, tá? Bom, e aqui chegamos num dos pontos importantes, que é a primeira lei de Ohm. Esse cara, o Simon Ohm, aqui no começo do século XIX, ele estava investigando, né, qual é a relação entre diferença de potencial entre dois pontos de um condutor e a corrente elétrica que ele mede. E ele viu que há uma proporcionalidade em vários tipos de metais, tá? Então, essa é a denominada primeira lei de Ohm. Ele chegou a essa conclusão de modo puramente empírico, ou seja, ele mediu para vários tipos de potencial, para vários tipos de materiais, a corrente elétrica, e aí ele viu uma correlação. Então, essa é uma lei importantíssima para a eletrônica, tá? Para essa parte de eletricidade. E ela é simples, a diferença de potencial que você aplica nos extremos de um fio, né? Então você está dando aquela diferença de potencial, ou seja, você está dando energia potencial para o elétron se mover. Então o elétron vai se mover ali de forma a minimizar a sua energia potencial e vai ser proporcional à corrente. Então quanto maior a diferença de potencial, maior a corrente. E essa constante de proporcionalidade R é a chamada resistência elétrica do condutor, tá? A diferença de potencial a gente viu que é em volts, a corrente elétrica em ampere, e essa resistência R é dada em unidades de ohm, é uma letra grega ômega aqui, em homenagem a justamente o Simon Ohm,
tá? E você vê que a importância dessa lei é a mesma importância lá da lei de Newton para a mecânica, né? Então, a lei de Newton é importantíssima para você ver toda a dinâmica do movimento de partículas, e aqui também você tem para a eletricidade uma correspondente com a mesma importância, tá? Bom, essa resistência elétrica ela vai depender, então, do componente. A gente vai ver que depois depende da geometria, do material e tudo mais. Mas, e os problemas geralmente vão envolver assim, ele vai te dar duas variáveis, você vai ter que descobrir uma segunda, alguma dessas variáveis, né? Geralmente alguns alunos de eletrônica usam essa pirâmide para lembrar. Então, essa pirâmide é o VRI. Então, imagina, se você tem o valor de R e o valor de I, você tem que descobrir o V. E aí você tampa, então, o V, então você tem que multiplicar RI. Se você tem o V e o I e quer descobrir o R, então sempre você vai tampar a incógnita. Então, se você tampar com o seu dedo aqui nessa pirâmide do R, você vai ver que o V e o I estão dividindo. Então, você tem que dividir V por R, V por I. Se você quer descobrir o I, você vai tampar com o seu dedo o valor de I, você vai ver que você precisa dividir o V com o R, tá? E assim sucessivamente, tá? A gente não vai trabalhar muito com isso, mas para quem usa eletrônica é um modo muito mnemônico aí e útil para você lembrar, tá? Mas aí é o seguinte, se nós usarmos, né, a lei de Ohm lá e fazer um plot igual o Simon fazia, né? Aqui um gráfico de diferença de potencial pela corrente, você vai ver que usando a lei de Ohm, você tem uma reta aqui, tá? Ou seja, você aumenta a corrente, proporcionalmente você vai aumentar a DDP. Então essa reta ela sai de zero e vai sendo inclinada. Isso daqui é chamado de curva característica do componente, tá? Então, um resistor, ele tem essa cara aqui. Então, grave muito bem, ele sai do zero, é uma reta, não é uma curva, tá? E ele sai do zero. Por que eu estou ressaltando isso? Porque mais para frente a gente vai ver a curva característica de outros componentes eletrônicos, como o receptor e o gerador. E cada um vai ter uma curva própria. Então, é muito importante que você saiba bater o olho. A gente sempre vai usar diagramas de DDP em função da corrente, mas você vai bater o olho, sabendo a curva característica, você já vai saber se é um resistor, se é um gerador ou se é um receptor, tá? Então, por hora, gravem muito bem que a curva característica do resistor, ele sai do zero e é uma reta, tá? Por que que acontece? Tem outros componentes eletrônicos que eles têm outras curvas, tá? Então, por exemplo, o diodo, ele é um retificador de corrente. Então, ele deixa ou não passar a corrente. Então, por exemplo, você pode ligar ele de uma tensão direta, né? Então, você vai ver aqui que ele vai ter uma corrente. Mas ele pode ter uma tensão reversa que ele não vai ter corrente. O diodo é usado para outras aplicações que a gente não vai entrar muito a fundo aqui, mas você vê que ele já não tem uma relação linear. Ele é uma relação que não obedece à lei de Ohm. Então a gente fala que esse resistor é um material ômico, porque ele obedece à lei de Ohm, mas esse daqui não é ômico, tá? Que ele não obedece àquela lei de Ohm. Você tem também o transistor. O transistor, ele é outro componente também que vai modular o valor de corrente. Ele é muito importantíssimo para a eletrônica, a gente não vai estudar ele muito aqui, muito a fundo, mas ele também não é um material ômico, ele não obedece à lei de Ohm, tá? Então, você vai ver aqui pelo gráfico, se você não tiver uma reta linear saindo do zero, você não tem um material ômico, tá bom? Mas nem por isso esse componente ele vai ser menos importante, por conta de não ser ômico, tá bom? Bom, o importante da curva característica, né, do material ômico é que você consegue tirar o valor de resistência do gráfico. Então, o que que você tem? Você tem uma reta, né, inclinada de um eixo θ em relação à corrente. Se você pegar a inclinação dessa curva, o que que é fazer a inclinação dessa reta, né? É uma reta. Você pegar dois pontos, tá? E fazer a tangente. Então, a tangente desse ângulo θ vai ser exatamente o seno, né? Que é o DDP, saindo do zero, né? Ponto final menos ponto inicial, dividido pelo cosseno, que é esse valor, tá? Ou seja, se você pegar dois pontos, né? Você pode pegar o ponto 0,0 e o ponto aqui qualquer. Você calcular essa tangente, essa inclinação, você vai ter exatamente o valor de R. Então, quanto maior a inclinação, maior é o valor de R. Quanto menor a inclinação, menor é o valor de R. Tá? Então, veja aqui que é um modo muito prático de você calcular a resistência de um resistor apenas pela sua curva característica.
tá? Isso daqui é muito importante porque quando a gente começar a estudar geradores e receptores, lá também a gente vai começar a trabalhar com gráficos para descobrir valores, por exemplo, de resistências e outras coisas mais, tá? Bom, mas falando agora de resistores, os resistores, né, aqui deixa uma coisa muito clara. Na aula de capacitores, a gente viu que capacitância é uma grandeza física, tá? Capacitor é um componente eletrônico. Aqui também, resistência, ela é uma grandeza física, tá? Que mede o impedimento da passagem de uma corrente elétrica sobre um fio. Resistor, ele é o componente eletrônico, lá a pecinha que vai lá no circuito elétrico. Para que servem os resistores, né? Então veja que cada componente elétrico tem sua função. O capacitor, a gente viu que o objetivo dele é armazenar energia. Então ele armazena e ele libera energia quando a gente quiser. O resistor, ele é usado para duas coisas principalmente. A primeira coisa, ele é usado para controlar a tensão e a corrente no circuito. Então imagina, se eu quero aumentar a DDP num pequeno fio, né, do circuito elétrico inteiro, ou mudar a corrente, eu consigo fazer isso com resistores. A gente vai ver como é que se faz isso mais para frente. Ou se não, então esse é o primeiro uso dele, né? Geralmente em eletrônica, né, em circuitos eletrônicos pequenos, né, em TVs, computadores, celulares e tudo mais, os resistores então são usados para isso. A segunda função do resistor é ele dissipar energia. A gente vai estudar como é que ele faz isso, mas ele dissipa energia elétrica em termos de energia térmica. E aí você vê, por exemplo, aquecedores elétricos, aquelas chapinhas de cabelo, chuveiro elétrico, todos usam essa propriedade de dissipação de energia, tá? E geralmente, então, o que vem estipulado no resistor é, além do seu valor de resistência, alguns vêm especificado a sua potência elétrica que ele dissipa, ou seja, a wattagem daquele resistor, tá? A gente também não vai estudar muito a fundo disso, mas então você vê que o resistor tem essas duas funções, tá? E aí, novamente, como a gente tinha lá o símbolo ABNT do capacitor, a gente também vai ter um símbolo aqui para o resistor quando a gente for usar diagramas de circuitos elétricos. Ele vai poder ser representado assim, como um raiozinho, tá? Ou como um bloquinho, tá? Então, esses dois são equivalentes, eles vão representar resistores, tá? E aí, o que acontece? Aqui também, nós temos uma resistência real, tá? Porque nós vamos ver que a resistência, né, ela depende de outras coisas, mas da geometria do material e também do tipo de material que ele é feito. Mas geralmente a resistência real do resistor, ela tem um erro ali que não necessariamente ela vai ser a resistência nominal. Então, você tem lá, é mais ou menos como se você comprasse uma embalagem de um alimento que tivesse lá estipulando 200 gramas de um salgadinho. Comparando aqui, o salgadinho pode ter efetivamente 200 gramas, mas geralmente ele pode ter um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, né? A embalagem ela diz um valor nominal, mas o valor real pode flutuar. É a mesma coisa aqui dos resistores. Você tem uma resistência lá que é a nominal, né, que ela vem lá estipulada pelos códigos de cores, mas você pode ter também a resistência real, que é quando você mede mesmo, ela pode variar um pouquinho. E isso daí é normal, tá? Mas geralmente alguns resistores vêm com a tolerância. Então, você pode ter resistores que têm uma tolerância mais e para menos, ou menos, tá? A gente não vai trabalhar muito aqui com tolerância, mas saiba que geralmente isso daqui vem estipulado, inclusive, nos códigos de cores, tá? Geralmente aqueles resistores com uma tolerância baixa, onde você quer um controle muito exato do valor de resistência, eles são mais caros do que aqueles mais comuns, onde a tolerância é alta, tá? Os tipos de resistores, nós podemos ter dois tipos, aqueles que são valores fixos, tá? Ou seja, só tem um valor de resistência, eles são os mais comuns, né? Porque a gente tem um resistor tipo de carbono, que ele é feito de grafite, ou de fio enrolado, onde ele é uma base cerâmica, ou você tem o fio de grafite enrolado nele, tá? Então, geralmente, esses resistores só tem um valor de resistência e aí você tem um código de cores. Ou você pode ter os variáveis. Os variáveis são aqueles onde você pode mudar o valor de resistência elétrica dele.
Esses daqui, geralmente, você só vai ver quando você abrir, por exemplo, uma televisão, um circuito elétrico, né? Mas existem alguns nomes importantes, é o trim-pot, o potenciostato ou até o reostato, né? Quando você varia esse valor de resistência, tá bom? Ok? Passando então um pouquinho, gente. Então era isso que eu queria passar dessa primeira parte da aula, né? A primeira lei de Ohm, a definição de corrente elétrica e a definição de resistência elétrica e resistores, tá? Agora aqui alguns exemplos importantes. Ó. Então eu tenho uma corrente elétrica de intensidade de 10 amperes e aí mantida num condutor, né, durante 4 minutos. Eu quero saber quanto de carga atravessa uma seção reta do condutor. Então eu tenho o valor de corrente, eu tenho o valor do tempo. Eu vou usar então a definição de corrente elétrica, mas cuidado que o valor do tempo está em minutos, eu preciso usar ele em segundos, tá? Para usar no sistema internacional. Então, achar o valor da carga é multiplicar a corrente pelo tempo. Eu vou multiplicar por 60 justamente porque 1 minuto equivale a 60 segundos, então eu vou encontrar aqui 2.400 coulombs de carga. Então, em 4 minutos, esses 10 amperes transferem aí 2.400 coulombs de carga ao longo de uma seção transversal. Aí eu quero saber quantos elétrons. Lembra que eu falei que eu estou contando carga? Não é a mesma quantidade de partículas. Agora eu quero saber quantos elétrons atravessaram essa seção reta durante 4 minutos. Então eu sei que o valor da carga é 2.400. Eu sei o valor, eu sei que a carga é quantizada, né? De um número aqui fundamental, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, tem a carga de um elétron. Então, eu vou usar a conservação de carga elétrica, que a gente viu nas aulas anteriores, para determinar o valor de N. Então, o valor de N vai ser dado pelo valor da carga que passou, dividido pela carga elétrica fundamental. Então, vai ser 2.400 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí você tem que lembrar como que trabalha com potências, né? Lembra que essa potência ela vai subir, vai mudar de sinal, então vai ficar 10 a mais 19. E aí eu faço essa operação, então, 2.400 dividido por 1,6. Então, eu encontro que vão passar nessa seção transversal após 4 minutos 1,5 vezes 10 a 22 elétrons. Agora sim eu estou falando de partículas. Quando eu falei carga, eu estava falando de quantas cargas passaram, né? 2.400 coulombs. Agora aqui eu estou falando de partículas. E é muita partícula mesmo, justamente porque a carga elétrica fundamental é muito pequena. Então eu preciso de muitos elétrons para eu ter uma quantidade de carga muito elevada, tá? Um outro exemplo, então eu tenho um resistor, ele tem resistência de 50 ohms, uma DDP de 60 volts, eu quero saber quanto de corrente passa nesse condutor. Então aqui eu vou usar a primeira lei de Ohm diretamente, né? Agora eu vou descobrir o valor da corrente, então preciso dividir a DDP pelo valor de resistência e vou encontrar o valor de 1,2 amperes diretamente, tá? Então veja aí um exemplo simples de como que eu vou usar a lei de Ohm. Um outro exemplo aqui. Então, eu tenho um gráfico, né? Uma DDP aplicada a um resistor em função da corrente. A partir do gráfico, eu quero saber o valor de resistência elétrica desse resistor. Então, eu vou pegar dois pontos desse gráfico. Eu peguei o ponto 12 e 8, né? Que vai corresponder a 0,6 e 0,4. O valor da resistência vai ser essa inclinação, é a tangente do θ, né? Dessa inclinação dessa reta. Então, meu ponto final é 12 volts, menos o ponto inicial, que é 8, isso aqui em DDP, dividido pelo valor da corrente. Corrente final vai ser 0,6, corrente inicial 0,4. Fazendo aqui essa conta, encontro então que o valor da resistência é 20 ohms. Então, você veja que a resistência ela vai sair diretamente aqui da inclinação dessa curva característica, tá? Pessoal, então é isso nessa primeira parte dessa aula de eletrodinâmica. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigado.